Olá, eu sou Olá, eu sou Susana Bins, associada ao Rotary Club de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E este é mais um Conversando com o Rotary Glória Teresópolis. Estamos recebendo hoje a doutora Tatiana Daiprá Maestre, endocrinologista, para conversarmos sobre diabetes. Bem-vinda, doutora. obrigada, Susana, pelo convite. É um prazer poder falar sobre diabetes, que é um tema que eu trabalho há mais de 30 anos, assim, com diabetes. Doutora, quando se fala em novembro na área da saúde, quase sempre lembramos que é o mês da conscientização sobre o câncer de próstata, o chamado Novembro Azul. Mas poucos sabem que esse mês também é dedicado à prevenção do diabetes. O que é É, o diabetes? Sei que sim, existem dois tipos. Quais são? sim, sim. É o dia 14 de novembro, né, que é o Dia Mundial do Diabetes, assim, né? Então, assim, diabetes é uma situação em que tu tem a glicose elevada no sangue, né? E que se não as causas, depois eu falo, assim, né? Existem dois tipos principais, as causas são um pouquinho diferentes, né? Tem o diabetes tipo um e o diabetes tipo 2, né? No tipo um tu vai ter uma falta total de insulina, né? Uma deficiência total. E no tipo 2 tu não tens deficiência de insulina no início. Tu tens uma resistência à ação dela. É como se tu precisasse, em função da obesidade, da história familiar ou do sedentarismo, tu tem uma resistência, né? Então, assim, tu precisa de mais insulina para manter um açúcar normal no sangue, né? Seria mais ou menos isso. Bom, Então, já que estamos falando em insulina, né? é, o que que é a insulina? sim, a insulina, na verdade, é um hormônio produzido no pâncreas, né? Mais especificamente pela célula beta do pâncreas, e ela é um hormônio carreador da glicose, né? Porque assim, a glicose ela é a nossa energia, ela vem do alimento, ela não vem só do açúcar, ela vem do alimento que a gente ingere e deve ingerir, né? E aí ela vai para o sangue e aí ela tem que ser transportada para dentro da célula. Quem faz esse transporte é a insulina. Então, quando eu tenho uma situação, né, que hoje a gente vê muito, né, no diabetes tipo 2, em que a obesidade ou o sedentarismo, tu tem uma resistência, tu precisa de se tu precisa de uma insulina para botar a glicose para dentro da célula, tu passa a precisar de 3, 4, 5, né? Precisa mais. Isso é resistência, né? E, claro, depois, com o passar do tempo, a célula beta também vai diminuindo a sua função, diminuindo a quantidade de célula beta, e aí também tu vai ver no tipo 2 que também vai precisar de usar insulina, né? Diferente do diabético tipo um, em que é uma doença autoimune, em que tu tem uma destruição do pâncreas, quando ele se manifesta, ele já se manifesta precisando de insulina desde o início, né? Que é o diabetes aquele da criança ou do adolescente, que em geral, porque tudo em geral, assim, ele costuma aparecer até os 30 anos e depois dos 30 anos costuma ser o diabetes tipo 2. No tipo um, tu já tem a deficiência de insulina desde o início, né? Porque tu tem uma destruição da célula beta. Essa destruição no diabetes tipo 2, ela também vai acontecer, mas ela é mais insidiosa, ela vai acontecer lá depois de muitos anos. E quanto mais tu tratares assim no início um diabetes tipo 2, cuidar, mais tu vai preservar essa célula beta, né? Então, quando tu tá fazendo exercício, se alimentando corretamente, diminuindo a obesidade, tu tá diminuindo essa resistência, né? Então, Quer seria dizer que mais ou menos. quando a pessoa faz uso de insulina, ela está usando para que essa glicose possa chegar na célula. Exatamente. Ela é Exato. um carreador, é isso Tá. aí.
é isso Tá. aí. Isso, Produzido na célula beta, é isso aí, do perfeito, pâncreas. perfeito. Né? Ah, Tanto que assim, a gente fala que tem o diabetes tipo 1, tipo 2, o tipo 1 é autoimune, o tipo 2 começa por resistência, mas ele vai evoluindo por deficiência de insulina também, né? certo. Então, por isso que no diabetes tipo 2, tu consegue controlar com medicação ou com mudança de estilo de vida, né? E quanto melhor tu leva ao longo do tempo, mais tu retarda a necessidade de insulina do tipo 2, né? Que isso é uma pergunta que a gente ouve muito dos pacientes. Ai, doutor, e daí insulina? Insulina, assim, numa média na literatura, tu vai ver que é 12, 13 anos de tipo 2, tu vai evoluir. Mas isso pode não acontecer se esse tipo 2 lá no início reduzir peso, fizer exercício, mudar estilo de vida, né? Ele vai retardar isso por anos, né? A doutora falou que temos dois tipos, tipo um e tipo 2, mas eu lembro que eu tive o diabetes gestacional, né? Por Sim, que que ele aparece em algumas gestantes? E sim, essas sim. gestantes que têm o diabetes gestacional são propensas mais do que outras pessoas a vir a desenvolver o diabetes tipo 2? Sim, sim, sim. Na verdade, a gestação, ela é uma situação que predispõe ao aparecimento de diabetes, né? Ela é uma situação que a gente chama é uma situação diabetogênica, né? E a gente vai ver assim, ó, depende do meio, mas assim, 3 a 20% das gestantes vão ter diabetes gestacional, né? E, e sim, na verdade, ao longo de 10, nos próximos 10 anos, é 50% a chance dessa gestante que teve diabetes gestacional vir a ter diabetes gestacional. Perdão, diabetes De tipo 2, 2. tá? Uhum. Dificilmente ela vai sair de um diabetes gestacional com um diabetes tipo 2, né? A menos que ela já tivesse, porque às vezes, como hoje as gestantes estão um pouco mais velhas, né? A gente cada geração tem filhos 5 anos mais para frente, está sendo bem comum a gente pegar diabetes tipo 2 que não sabia no início da gestação, Sim, não é gestacional, né? Então, essa vai ficar ou não, claro. porque às vezes, assim, acontece que ela tem um diabetes tipo 2 no início da gestação, coincide com a gestação, mas ela se cuida tanto, porque a paciente com diabetes gestacional é a melhor paciente que tem, é a paciente que mais se cuida, porque não é só ela envolvida, né? Tem envolvida um nenê. Então, às vezes ela se cuida tanto, mantém um peso tão bom, tarará, que depois ela tinha aquele diabetes tipo 2, depois ela não tem, né? Mas E enfim, esse, ela e esse diabetes gestacional, ele pode passar para o bebê? não, 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 ele não tá. passa para o bebê, não. O que Estou mais passa é uma tranquila. não, 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 não. O que passa é que tu tem uma predisposição genética para o diabetes tipo 2, que Sim, esse filho vai ter também, né? Ah, tá, sim. perfeito. Mas não vai passar. Na verdade, tem que cuidar por outros motivos, né? Tá. Primeiro, porque a glicemia elevada vai deixar o nenê grande demais, aí os riscos peripartos, perinatais são maiores, né? Tem risco de malformação se no início. É porque o diabetes gestacional mesmo, ele é depois da 24ª semana de gestação. Aí tu não vai ter a questão das malformações, que tu vais ter se for um diabetes desde o início. Certo. Em geral, há uma crença de que as pessoas diabéticas não podem comer doces e que, se pararem de comê-los, a taxa de glicose se normaliza. Mas isso é uma parte da verdade, não é? Que tipos de alimentos devem ser evitados pelos diabéticos e por quê? Sim. Na verdade, sim, né? O açúcar ele é absorvido muito rápido e ele realmente sobe a glicemia, né? Então, nós estamos falando ali de cuidados de manter uma glicemia dentro de um parâmetro desejável ali, que depois eu te falo quais. Mas, assim, basicamente o açúcar fino, né? O açúcar do açucareiro que tu adiciona, né? O açúcar que tem no bolo, o açúcar que tem na bolacha. Então, assim, o açúcar direto deve ser evitado, sim.
né? Isso não é só uma crença, é um desejo, né? A farinha, né? O carboidrato, ele precisa ser mantido, 50% do nosso alimento é carboidrato, é para continuar sendo, né? Em torno de 50%, mas esse carboidrato, o ideal é que ele seja com mais fibra, né? Então, assim, o feijão que tem grão, a lentilha que tem grão, o grão de bico são exemplos de carboidratos com mais fibra, né? O arroz integral, o pão integral, a farinha integral. Mas, assim, ó, se tu me perguntar, é proibido um pão branco? Não, não é proibido, mas depende como que tu usa, tu entende? Assim, sempre tentar usar com mais fibra junto, depende do que vem junto, né? Então, mesma coisa assim, por exemplo, a fruta, né? A fruta tudo que é da terra, genericamente falando assim, tudo que é da terra, tu pode comer, tá? O que tem que cuidar muito são os ultraprocessados, os industrializados, que eles vêm muitas vezes com uma cara de saudável e eles têm uma quantidade de açúcar, de gordura e de sal muito maior do que o alimento fresco, né? Então, assim, são eles que exigem mais cuidado, fora o açúcar do açucareiro mesmo, né? Por exemplo, a fruta pode ser ingerida? Sim, pode, deve, a fruta é maravilhosa, mas o ideal é que tu coma a fruta, né? O exemplo da laranja eu acho bem claro, assim, quando tu come uma laranja, tu tá comendo a frutose, que é o açúcar da fruta, mas tu come o bagaço, que é a fibra. Então, o próprio processo de digestão faz com que tu não tenha um pico de glicemia tão alto. É diferente de tomar um suco de laranja. Um suco de laranja sobe horrores a glicemia, né? Então não deve se usar suco, mas sim tu pode comer a fruta, né? Suco quase nenhum, exceto assim limão sem açúcar, maracujá que tem um índice de frutose muito baixo, também pode usar. De suco natural, eu digo assim. Fora isso, o ideal é que uma pessoa que tenha diabetes não use suco, né? Mas, por exemplo, ela pode usar uma batida de leite com fruta, tá? Por quê? Porque quando a fruta tá com o leite, tem a gordura do leite, tem a proteína do leite, e isso também, de novo, vai fazer com que a absorção da frutose se dê de uma forma que não impacta tanto na glicemia. E existem frutas com mais quantidade de frutose que seriam, por exemplo, não recomendadas ou recomendado que se comesse pouco? Não, na verdade tem níveis diferentes de frutose nas frutas, né? Mas assim, via de regra, tu pode todas as frutas. Não pode tipo Muito. sentar e comer 3 bananas, 4 bananas, né? Tá, o melão tem menos do que a banana, mas assim, eu tenho uma nutri que trabalha comigo ali, mas eu também indico assim, todas as frutas podem, sem excesso, né? E o ideal é a melhor fruta é a fruta da época. O vegetal da época é o melhor vegetal que tem, porque ele é mais fresco, ele é melhor, ele é mais barato. Então, acho que é isso aí. Perfeito. A senhora já falou antes sobre mudança de hábitos de vida, né? E citou os exercícios físicos. Eh, de que forma eles impactam na prevenção do diabetes ou na diminuição da taxa de glicose? Né? Muito. Os exercícios físicos são assim muito importantes. Eles assim, ó, hoje a gente enxerga o músculo como o maior órgão endócrino, né? Ele é produtor de muito hormônio, assim, endorfina, irisina, que são hormônios que têm muitos benefícios, né? O músculo, porque assim, todas as nossas células, exceto o sistema nervoso central, precisam da insulina para botar a glicose para dentro da célula, certo? Quando tu pratica atividade física, o músculo esquelético usa a glicose sem precisar, precisando muito menos de insulina. Então, tu vê que o exercício físico diminui a resistência periférica da ação da insulina. A gente vê que o exercício físico ele tem benefício na glicemia, mesmo que tu não perca o peso. Então, assim, exercício físico tem que ser muito levado a sério,
Porque assim, sabe aquelas coisas assim, eu digo, não tem remédio, não existe aquele remédio que é bom para tudo, que nem eles vendem na internet. Agora, exercício físico é bom para tudo, né? Porque ele também vai impactar na questão da percepção da saciedade, né? Que hoje é uma coisa que a gente vê muito, todo mundo está mais ansioso, né? Assim, a vida moderna deixou todo mundo mais sem tempo para parar, para fazer uma refeição, para refletir, né? Então, assim, esse mundo, quando tu faz exercício, faz com que tu perca uma conexão corporal que te faz perceber, por exemplo, que eu comi um prato de comida e tá bom, né? Que a tua saciedade. E quando a gente faz exercício, quando a gente movimenta o corpo, a gente aumenta essa percepção, né? Essa percepção a gente nasce com ela, assim, essa capacidade de perceber saciedade, um bebê tem, né? Ele sabe quando deu, ele está mamando no peito, ele não quer mais quando deu. E ela está ali com todos nós, ela não vai se perder ao longo da vida. Ela vai se perder se tu tiver muita regra e pouca atividade física, né? Eu tinha uma prof de um curso uma vez que eu fiz de exercício, quer dizer que quem não faz exercício é como se existisse daqui para cima. E a gente não existe daqui para cima, a gente existe tudo, né? Então, assim, a percepção. O exercício tem milhões de benefícios. Esse hormonal que eu falei, mas vai muito além disso, né? Então, assim, a percepção corporal, a percepção da sociedade vai fazer com que tu coma menos exagerado, né? Então, assim, são benefícios muito indiretos, por isso que eu digo assim, ó, não precisa ser tem gente que acha assim, ou eu não faço nada, ou eu faço sei lá, um crossfit, um exercício que é super extenuante. Não. Tu precisa de qualquer movimento vai te fazer bem, né? Na literatura tem uma coisa assim de 150 minutos de caminhada por semana já tem impacto de melhora de diabetes, de risco cardiovascular. Então, assim, é isso, né? Claro, cada um tem que achar o seu, né? Mas assim, não precisa ser o ideal, precisa ser o que tu te sente bem fazendo, né? Perfeito. Olhar, eu diria que para mim a dica do exercício é qual é o exercício que te deixa bem, te faz bem. Tem gente que responde nenhum, né? Mas aí eu digo, mas tu tem que achar, né? A menos que tu trabalhe, né? Se tu vai uma pessoa que trabalha com o corpo, que é exceção, né? A maioria não trabalha com o corpo. Muito bom. Por que que se diz que é diabetes? É o diabetes ou a diabetes? É o diabetes. Por que que se diz que o diabetes é uma doença silenciosa? Sim, porque na verdade, assim, ó, a diabetes tipo 1, tá? Agora eu falei a diabetes, É. pois é, o diabetes tipo 1, agora eu fiquei confusa, enfim. Tá, ele assim, se for o tipo 1, ele não vai ser silencioso. Ele vai. Ninguém precisa, em criança, monitorar a glicemia do seu filho para ver se ele tem um diabetes. Não, porque ele vai ser assim, como ele vai se manifestar muito rápido, né? A criança vai emagrecer, ter muita sede, fazer muito xixi, ficar muito cansada, vai ser muito rápido, porque a falta da insulina tu não sobrevive, né? A insulina, ela existe desde 1922, né? Ela foi produzida a primeira vez. Antes disso, os diabéticos tipo 1 morriam, tá? Então, assim, no diabetes tipo 1, não precisa ter essa preocupação, não é uma doença silenciosa, ela vai aparecer aparecendo. Em um mês e meio, a mãe vai ter que consultar, porque essa criança perdeu muito peso, vem fazendo xixi, não fazia xixi nas calças, passou a fazer, enfim. O diabetes tipo 2, sim, ele é silencioso. Por quê? Porque tu vai subindo a glicemia e tu vai te adaptando, né? Porque a glicemia, já vou falar do que é o normal, né? Tu vai ter o normal de que não é diabetes, quer dizer, depois eu falo, mas assim, ela vai aumentando aos pouquinhos, né? Então tu vai te adaptando, ela só começa a produzir um pouquinho mais de xixi quando ela estiver acima de 180. Só que lá embaixo, acima de 126, ela já era diabetes, né? Tu tá com 130, 140, 150. E ela vai, se tu
ela vai subindo aos pouquinhos, ela vai dar sintoma mesmo, que tu vai estar cansado, que tu vai estar desidratado, com muita sede, ela vai estar com 250 para cima. E esse caminho pode levar anos, né? Tu pode ter paciente assim. E aí, se diz que ela é silenciosa, porque isso já essa glicose alta no sangue, ela já nociva para a célula, especialmente em alguns lugares, né? Então, assim, ela vai ser ruim para o fundo do olho, ela vai causar insuficiência renal, vai causar neuropatia, que é aquele paciente que perde a sensibilidade dos pés, né? Então, assim, para a gente, endocrinologista, é bem ruim quando a gente pega um paciente que vem pela primeira vez com uma lesão no pé, que ele diz, eu não sei como isso aqui, né? Daí tu vai ver, tem um rombo no pé, porque ele já tem um diabetes há 5, 6, 7 anos. Ele perdeu a sensibilidade das extremidades, que é uma complicação comum, e aí ele nem viu, quando ele viu, ele tem um rombo no dedo, né? Isso para nós, e aí tu vai dosar a glicemia dele, tá em 300, né? Daí tu pergunta, ele disse, esse ano eu acho que eu emagreci, mas acontece que ele já tem há mais tempo, né? Por isso que a recomendação, assim, a recomendação é tu fazer uma glicemia a partir dos 35 anos, principalmente, né? Se tiver obesidade antes, mas se não tiver nada, pelo menos a partir dos 35 anos. E se tiver histórico de diabetes na família, então desde sempre. Eu acho que assim, a partir dos 20 anos tu pode fazer, né? Porque, como eu disse, o tipo 1, que é aquele, né, que Sim, aparece, ele chega chegando, tu tá. não precisa fazer, monitorar nada, né? O que tem que pegar é o tipo 2, assim. Mas ali nos 20 anos, tu pode fazer, se não for obeso, né? Se não tiver obesidade junto. Sim, Tu sim. pode fazer uma a cada 5 anos, não precisa toda hora. Porque não se tu tiver um estilo de vida, né? Porque o que causa diabetes são 4 coisas, assim, a obesidade, sedentarismo, história familiar e idade, né? Que em geral era a partir dos 45 anos, mas hoje a gente considera a partir dos 35, tá? Tá. E, bom, falamos em índice de glicemia, mas existe um outro índice também que eu costumo ouvir que os médicos se preocupam mais, que é a Sim, hemoglobina glicada. O que sim, é sim, isso e por que isso sim, sim, preocupa sim. mais? Sim, a hemoglobina glicada é super importante principalmente para o controle, para o diagnóstico também ela ajuda, né? Ela ajuda no diagnóstico daquele paciente que está, porque aquele paciente, até 99 é normal, de glicemia de jejum, né? Acima de 126 é diabetes, tipo 2, né? Mas aquele paciente que está entre 100 e 125, uma glicada vai definir o que que é, tá? A glicada, ela é a glicose que é carregada na hemoglobina, tá? Na hemoglobina do sangue. Então, assim, ela dá uma noção do teu controle, da tua glicemia, de 3 a 4, porque a hemoglobina do sangue ela dura 120 dias. Então, a hemácia, tá? Então, assim, tu vai ter uma noção do controle de 3 meses para trás, tá? Então, assim, ela é super preciosa, né? Porque ela vai te dar, assim, aquele paciente que não vem se cuidando, mas aí, 2 dias antes dele fazer o exame que a doutora pediu, ele se cuida horrores. Aí, a glicemia de jejum dele dá lá 110, que estava bem, mas a glicada dá 8. Ela Só que é tá uma bem. espécie de histórico. Histórico de 3 meses para trás. 3 até 4, um pouquinho mais, né? Uhum. Claro, e aí tem as exceções, é que quando o paciente tem muita anemia, tem algumas outras doenças hematológicas, ela já não serve tão bem, Tá. tá? Mas isso é exceção, né? Via de regra, ela nos dá uma ideia do bom controle dos últimos. E o contrário, às vezes a gente está pegando um paciente com 14 de hemoglobina glicada, lá super alto, e começa um tratamento, ele se sente melhor, ele está melhor, tarará, tarará, daí ele faz uma glicemia de jejum, a glicemia está ótima, mas a glicada ainda estava 14, está em 11. Mas eu sei que ela vai demorar para baixar, então eu tenho que saber que aquilo já está ótimo, que é só uma questão de tempo para eu dar para ela baixar, né?
Então, a gente usa muito assim no dia a dia, ela é maravilhosa. Doutora, frente a tudo que nós conversamos aqui, qual a importância de um mês dedicado à conscientização sobre o diabetes e de prevenção dessa doença? É. Eu acho que assim a conscientização ela chama para as pessoas fazerem, né, o exame, né? Daí tu vai ver. Eu já participei mais de campanhas assim, porque eu trabalhei em 17 anos em posto de saúde, a gente fazia todo mundo fazer o teste, né? Então assim ou ir num posto de saúde fazer uma glicemia de jejum, né? Chamar atenção para a importância de não, como ela tem esse espaço para ser silenciosa, não deixar de fazer esse diagnóstico, né? Eu dei o exemplo do pé, mas também existe o exemplo do olho, né? Tem pacientes que estão com a visão borrada, daí vão no oftalmologista. E aí o oftalmologista tem que saber que aquilo ali pode ser uma glicemia alta, e muitas vezes é. Então, não deixar para ter uma lesão de órgão-alvo, né, para fazer o diagnóstico. Eu acho que esses dias mundiais, assim como todos, né, a mama, a praça, eles são para lembrar isso, né? E aqui em Porto Alegre a gente tem a caminhada do diabético que também chama para o diagnóstico e para a importância do movimento também. Doutora, gostaria muito de lhe agradecer imensamente a oportunidade de conversar com a senhora sobre tema tão importante. Muito obrigada por suas contribuições para a reflexão sobre a necessidade de estarmos atentos a essa doença que atinge um número expressivo de pessoas no mundo. Muito Sem obrigada. dúvida. Tá. Eu que agradeço, Suzana, tá? Um abraço para todos aí. Muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui e nos encontramos novamente no mês que vem. Até lá! Até lá.